Amém, amados. Vamos então abrir a palavra do Senhor neste momento. Nós leremos o Evangelho segundo João, seu capítulo de número 2, dos versículos de 13 a 25. De 13 a 25. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesas, lembraram-me os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Todos juntos, e não precisava de que alguém lhe desse esse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra e te pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor nos auxilie para que o texto seja de fato pregado de maneira clara, Pai, aos nossos corações. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ministério de Jesus estava em seu limiar. Jesus já havia realizado um milagre maravilhoso, chamado por João de um sinal, ou seja, a transformação da água em vinho no lugarejo chamado Caná da Galileia. E esse sinal, de fato, impactou muita gente. E passado algum tempo, Jesus, depois de ter passado por Cafarnaum, ele agora chega a Jerusalém. É o primeiro momento dele testemunhando em Jerusalém. Seu ministério começando e ele em Jerusalém. E ele estava naquele lugar por conta da festa da Páscoa que se aproximava. Uma festa que tinha como duração 7 dias. A festa que celebrava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Então, dentro desse contexto, vai acontecer uma cena muito interessante, porque vai mostrar para nós o zelo que Jesus Cristo tinha em relação às coisas do próprio Deus, as coisas espirituais. E o texto, então, nos diz que, versículo de número 14, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Como toda festa religiosa, nós sabemos que existem pessoas que se aproveitam do comércio religioso. Quem é um pouquinho mais antigo, assim como eu, deve lembrar, por exemplo, de Porto das Caixas, né? Que havia uma peregrinação, romeiros, enfim, aqui perto de Itaboraí. E meus irmãos, não era diferente nessa época. Pessoas
que ali estavam, elas vendiam animais para os sacrifícios. Por que isso? Porque vinham judeus de todas as partes do Império Romano, regiões bem distantes. Então, eles não podiam, obviamente, trazer o quê? Seus animais numa viagem tão longa. Eles viajavam e, quando chegavam em Jerusalém, eles compravam os animais para oferecerem sacrifício. Mas o curioso dizer é que até mesmo os sacerdotes, o sumo sacerdote, bem como os membros do Sinédrio, eles apoiavam essa comercialização e a exploração que acontecia na época. Então, por exemplo, aqueles que eram ligados ao antigo sacerdote Anás, eles olhavam, verificavam se os animais estavam em condição de serem oferecidos como sacrifício. Olha que coisa. Aí você pensa, era por um zelo para oferecer um animal sem nenhum tipo de defeito? Não. Isso acontecia por quê? Porque eles tinham interesses em reprovar animais que ali estavam, para que aqueles que fossem comercializados por aqueles que representavam a família de Anás. Então havia ali um interesse comercial. Também as pessoas precisavam trocar as moedas quando ali chegavam. A moeda precisaria ser a moeda de Jerusalém ou então uma moeda fenícia, para que pudessem, de fato, pagar a taxa do templo que era devida. E aí o que acontece, meus irmãos? Havia também o quê? Uma cobrança de ágio. Na hora do câmbio, da troca da moeda, eles cobravam um valor acima, se beneficiando ainda mais daquela operação. Então veja você como a coisa era feia. Veja como o ser humano é capaz de se locupletar até mesmo com o aspecto religioso, o aspecto da fé. E a Bíblia, nós sabemos bem disso, ela sempre nos instruiu que a religião, a fé, não deve ser, de fato, nada que desperte em nós o desejo pela riqueza oriunda da fé. Você pensa assim? Parece que não é o que se pensa por aí, mas é o que deveria ser pensado. Então, a nossa fé, o exercício da fé, os religiosos, eles precisam entender que a sua vocação não é uma vocação para ser milionário, para ser rico ao extremo. E aí, queridos, o texto vai nos dizer, então, versículo de número 15, que tendo feito Jesus um azorrague, o que era isso? Ele fez um chicote. Mas é importante dizer a você que não há nenhum lugar nas Escrituras que digam que ele usou do chicote em relação a pessoas. Ele não atingiu ninguém com o chicote. E o texto diz, então, que ele expulsou todos do templo. E eu queria dizer para você ainda que há dois momentos nas Escrituras nos quais Jesus purifica o templo e expulsa vendilhões do templo. O primeiro é aqui, no início do seu ministério. E o segundo momento é lá no final da sua história, do seu ministério, que nós encontramos em todos os evangelhos sinóticos, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas relatam esse segundo momento no qual Jesus também purifica o templo. Então, tem dois momentos. Isso é importante para que você não confunda. E o texto nos diz, então, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa, versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai, casa de negócio. E por que isso, meus irmãos? Porque o templo estava se tornando uma verdadeira feira, um comércio, um shopping ao céu aberto, e não um lugar de adoração. E parece que em alguns ambientes essa realidade ainda não mudou. Tem igrejas que parecem mais um shopping, que parecem mais um lugar de comércio, um lugar onde você dá uma contribuição e recebe algum amuleto da fé.
E isso com todo o respeito às demais pessoas, mas eu não posso deixar de perceber aqui uma ligação muito clara entre a realidade da época e o que acontece nos dias atuais. E o texto, então, nos diz assim, veja comigo: e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui as coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-me os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. No Salmo 69, versículo 9, nós encontramos um texto maravilhoso que fala a respeito do Messias. E o texto nos fala no verso 9 que quando o Messias viesse, é o que está reproduzido aqui, ele, na verdade, ele teria um zelo enorme pelas coisas sagradas e pela casa de Deus. Então, Salmo 69, versículo de número 9. Os discípulos fizeram uma conexão na hora em relação ao versículo do Saltério, do Salmo que eu acabei de me referir. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Eles queriam um sinal, porque os judeus sempre buscaram sinais. Jesus já havia operado um grande sinal, a transformação da água em vinho. Mas o curioso de dizer a vocês é que, apesar de todos os sinais que Jesus operou naquele período, ainda assim, as pessoas não se convertiam. Ainda assim, os religiosos não abandonavam o seu mundanismo e o seu desejo enorme por riquezas e poder. E o texto nos conta, então, versículo seguinte, versículo 19, Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E aqui vem uma coisa muito importante dizer a vocês. Veja comigo. A primeira delas é que as pessoas entenderam que Jesus iria destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Eles pensaram no templo físico. Foi a ideia que eles tiveram ali. Não entenderam muito bem, mas Jesus não falara tal coisa. Jesus não falou isso. E aí, meus irmãos, olhando para o texto bíblico, o texto diz então para nós da seguinte maneira: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Eles estavam cogitando que Jesus estava dizendo que ele reconstruiria aquele templo, melhor dizendo, que já estava em construção há 46 anos. E por que eu falo para você, meu irmão, nesta manhã, que o templo estava em construção há 46 anos? Porque o historiador Flávio Joséfo, um judeu romano, historiador do 1º século, ele nos conta que esse templo ele começou a ser construído no ano 19, um ano após a Herodes o Grande assumir o poder, e que ele só foi construído aproximadamente no ano 64 por Herodes Antipas. Então aqui o templo não estava totalmente acabado, mas estava bem adiantado e bem avançado nesse percurso. Mas como Jesus faria isso, era o pensamento deles. Eles não conseguiam perceber que Jesus estava rompendo uma era e começando uma nova era. Um velho período que ficou para trás para um novo período. Era isso que Jesus estava fazendo. Ele fez isso quando operou o milagre das bodas de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. E ele utiliza as talhas, ele usa a água, tudo aquilo que era símbolo do antigo pacto, da fé judaica, ou seja, aqueles rituais de purificação. Jesus usa aquilo para quê? Para dizer que um novo tempo chegou. Chegou um tempo de um vinho novo. Chegou a nova aliança, chegou verdadeiramente a salvação. E o templo que fora iniciado por Herodes, esse templo ele apontava para um cumprimento futuro, o que aconteceu em Cristo. O verdadeiro templo, o templo eterno, que é o próprio Senhor Jesus Cristo.
E não aquele templo que até então eles iam, que apenas prefigurava a chegada do Messias, a chegada de Jesus Cristo. Veja como que para nós é tão claro essas verdades, mas eles não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. E olhando para o texto bíblico ainda, o texto vai dizer assim, versículo 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. O texto nos relata um evento futuro agora. Ele está dizendo que quando Jesus ressuscitou, os discípulos recordaram desse momento aqui, quando Jesus fala que ele ressurgiria, que o templo dele seria ressurgido após ao terceiro dia ou no terceiro dia. Então, veja como são as coisas. E não é difícil lembrar também que João 14 nos fala a respeito da missão do Espírito Santo. E Jesus também nos chama a atenção sobre isso. O Espírito Santo conduziria os discípulos a toda a verdade. Os discípulos também seriam relembrados das palavras de Jesus por uma ação especial do Espírito Santo. E olhando para o texto nos diz assim, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, uma festa que durava 7 dias, uma festa que todo menino, a partir dos 12 anos de idade, deveria fazer parte da mesma, participar da mesma. E o texto nos fala, então, muitos vendo os sinais. E aqui vem o ponto-chave, vendo os sinais. Eles acreditaram, porque viram os sinais. E há um tempo atrás, um irmão muito querido aqui da igreja me enviou um vídeo para eu assistir. E nesse vídeo tinha um pastor muito eloquente. E esse pastor dizia mais ou menos assim, com os olhos marejados, cheios de lágrimas: eu não quero mais apenas ser um espectador, eu não quero ser apenas alguém que tenha fé, mas que nunca viu nada. Eu quero ver milagres, eu quero ver sinais, porque aquele que é um discípulo, ele é acima de tudo um mártir. Porque testemunha significa mártir. E ele dizia: eu quero ver esses sinais, eu quero ter uma experiência mais profunda com Deus e ver coisas extraordinárias. E naquele momento, quando o irmão me mandou aquele texto, aquele vídeo, instantaneamente veio um versículo à minha mente. João 20, 29, que nos diz assim: disse-lhe Jesus, bem-aventurados os que não viram, mas creram. E eu falei, meu Deus, é a resposta para esse irmão aí. Ele se esqueceu dessa passagem, que existe uma bênção, que existe uma bem-aventurança sobre todo aquele que, embora não tenha havido nada excepcional, que não tenha tido um contato com Jesus Cristo, como os primeiros discípulos tiveram, mas que ainda assim acreditaram. E eu diria para você nesta manhã, pense comigo, mas será que nós não vimos sinais? Será que não é um poderoso sinal quando você observa que uma pessoa que vivia uma vida distanciada de Deus, presa a uma série de hábitos nocivos, e essa pessoa abandona tudo aquilo e se volta para Cristo completamente? Não seria uma grande ação de Deus, um grande milagre, observar que uma pessoa que cometeu diversos erros e delitos, essa pessoa se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Cristo no seu coração e agora vive uma nova vida? Não seria isso um sinal poderoso e portentoso do poder de Deus? Eu creio que sim. Perdoar pecados, conceder salvação, é a bênção maior que todos nós podemos receber. É a salvação,
é o perdão de pecados, é a nova vida, é poder reiniciar a nossa história, contando agora um novo enredo. É isso que Deus nos permite. E aí o texto nos fala então, mais uma vez o versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. E crer no seu nome significa dizer, porque o nome fala a respeito do caráter da pessoa, de quem era a pessoa, a posição dela, o seu histórico. Então, o nome tem esse significado. Por isso que nós cremos no nome de Jesus Cristo, porque o nome fala de quem Ele é, os seus atributos, as suas belezas, tudo aquilo que Ele significa. E o texto nos diz assim, então, que esses só creram por conta dos sinais que viram. O que significa dizer, e vai ficar mais claro ainda na sequência, mas o que significa dizer que essas pessoas, elas se relacionavam com Jesus apenas de forma superficial. Elas proferiram uma profissão de fé, de seguir a Jesus, apenas externamente. Não era algo que encontrava eco no coração daquelas pessoas. Elas apenas se aproximaram de Jesus porque Jesus realizava milagres. Assim como naquela época, outros homens também se apresentavam como poderosos a ponto de produzir milagres. Mas elas se aproximaram dele e creram nele apenas por conta dos sinais. Não pela sua pessoa, não pelo entendimento da sua mensagem, da profundidade daquilo que ele veio nos trazer, desse reino que é um reino de paz, de alegria no Espírito Santo. E aí o texto nos diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Sabe por que Jesus não se confiava a eles? Porque Jesus conhecia o coração, conhecia a natureza. Jesus sabia que eles tinham uma fé superficial e uma fé utilitária. Sabe, aquela fé em que a pessoa só diz se crê porque recebeu a bênção, que a pessoa vai mais atrás da bênção do que do abençoador, do que do Salvador. Então, era uma relação utilitária. E, infelizmente, meus irmãos, os religiosos da nossa época, parece que eles descobriram que o ser humano tem essa tendência. E eles agem dessa forma, oferecendo a eles possíveis benesses, curas, milagres, prodígios, riquezas, poder, fama, porque eles sabem que isso seduz o ser humano e que o ser humano não está em busca da verdadeira espiritualidade, porque a própria Bíblia nos diz que não há um sequer que busque a Deus. Todos aqueles que vêm a Cristo, eles só vieram a Cristo porque foram buscados pelo Senhor. O Senhor amou, o Senhor se revelou a eles, o Senhor foi ao encontro deles. Mas o homem natural, ele não pode buscar a Deus, porque ele está morto, ele está cego e ele está nu. Não adianta os maiores milagres, porque isso não redundará em conversão verdadeira e genuína. E aí o texto nos diz, para finalizar, irmãos, o texto nos diz que, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, o que o texto quer dizer é que Jesus se relacionava com muita gente. Jesus oferecia milagres a muitas pessoas que estavam sofrendo, mas Jesus não se revelava a todos. Jesus conhecia, como conhece ainda hoje, o coração de cada um de nós. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus sabia como era a natureza humana. Jesus sabe como os seres humanos são. E nós só somos transformados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus pregada e nos anunciada por pregadores.
quando essa palavra fala ao nosso coração e nos mostra que nós precisamos nos arrepender e viver a partir de então uma nova vida em Cristo Jesus, porque só Ele dá sentido à nossa existência. Enquanto Jesus Cristo verdadeiramente não adentrar ao nosso coração, nós seremos como homens perdidos, homens que utilizam pessoas e também são manipulados por pessoas, homens que se deixam enganar, porque na verdade não entenderam ainda a profundidade do nosso chamamento, e por que nós estamos aqui, e porque Deus tem de fato, como tem, um propósito para a sua vida e para a minha vida também. Esse caminho do utilitarismo deve ser rejeitado por nós, tanto em relação ao próximo, como também em relação à nossa própria espiritualidade. O caminho do utilitarismo é o caminho da frustração, da decepção, das machucaduras relacionais. Portanto, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo precisa ser uma relação sincera, verdadeira, que o Espírito Santo pode, de fato, nos proporcionar. Nós vamos orar neste momento, nos preparando para o momento da Santa Ceia, para esse instante tão especial da nossa liturgia, da nossa fé. Você que veio aqui nesta manhã, talvez você diga assim: pastor, tem horas que eu me pareço um pouco com os religiosos da época de Jesus. Parece que eu estou mais feliz com Jesus só quando eu ganho bênçãos. Mas quando as coisas não caminham da forma desejada, a minha fé se esvai, a minha esperança também declina. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que deseja viver uma nova vida. Eu quero orar por você que quer ter uma profundidade relacional maior com Deus. Eu quero orar com você também. E eu quero pedir a você, neste momento, que você, aonde está, feche os seus olhos, mas abra o seu coração.